Vai começar! Corre! Vai! It's the final countdown. Tá começando o Top 20 livros mais vendidos da história! Então vamos lá, sem rodeio. Começando por quem diria, um autor brasileiro, ele, Paulo Coelho, com o seu livro O Alquimista. Ele foi publicado em 1988 e vendeu até hoje 65 milhões de cópias. O livro conta a história do jovem pastor chamado Santiago, que após ter um sonho duplicado lá, sonhou 2 vezes com a parada, resolveu viajar pra Espanha e depois no Egito pra seguir o seu sonho lá junto às pirâmides, que ele acha que vai encontrar um tesouro perdido e as respostas de, sei lá, de todas as perguntas da humanidade. É uma parada meio doida, imagina, né? A gente sonha 2 vezes a mesma coisa e sai de casa com as trouxas nas costas e fui! Tchau, mãe! Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: Mas menino! Pois é, mas tá aí a história do livro do Alquimista, esse livro que vendeu 65 milhões de cópias. Em 19º lugar temos O Apanhador no Campo de Centeio, do escritor J.D. Salinger. Ele foi publicado em 1955 e já vendeu até hoje 65 milhões de cópias também. Esse livro que tem mais título de história de terror, né? O Apanhador no Campo de Centeio. Conta aí a história do jovem Holden Caulfield, que após ter sido expulso da escola que estudava, né, o internato para garotos, resolve adiar o encontro com os pais, né, para dar a notícia de que tinha sido expulso. E aí ele viaja para Nova York, que é onde seus pais moram, mas não fica em casa, ele se hospeda num hotel lá e aí começa a encontrar pessoas que influenciaram sua vida. É um livro que causou muita polêmica, né? Aquela vida muito doida de jovem, né? Regado de sexo e bebida e a linguagem é chula e tal. E aí o livro foi proibido, mas mesmo assim vendeu 65 milhões de cópias, né? Tornando aí o autor um mito, né? Entre os jovens e tal, incitando a rebeldia. Essas paradas muito doidas aí. Louco é pouco. E em 18º lugar temos ele, Harry Potter e a Câmara Secreta, da escritora J.K. Rowling. Publicado em 1998, ele já vendeu até hoje 77 milhões de cópias ao redor do globo, tornando a escritora J.K. Rowling mais rica até do que a Rainha Elizabeth II. Nesse livro, Harry enfrenta uma aventura na Câmara Secreta que liberta lá o basilisco, aquela serpente cabulosa lá que se você olha você vira pedra, né? E aí ele tem que lutar contra o Lord Voldemort também. Muito fera esse livro, muito fera. 77 milhões de cópias pro segundo livro da escritora J.K. Rowling. E em 17º lugar temos o livro também polêmico, O Código da Vinci, de Dan Brown, publicado em 2003. Esse livro vendeu 80 milhões de cópias e também causou muita polêmica ao questionar a divindade de Jesus Cristo, né? Falando umas histórias aí que Jesus era casado e pai bola. Virou filme, né? Daquele carinha meio doido que se chicoteava lá, muito doidão. Tá, né? Pois é, esse livro vendeu 80 milhões de cópias até hoje, 2014, tornando Dan Brown muito conhecido. Os livros dele quase todos viraram filme, né? Aquele Anjos e Demônios também virou e tal. Muito fera o livro também. E em 16º lugar temos O Pequeno Príncipe, de Antônio... esse aí. Publicado em 1943, ele já vendeu também 80 milhões de cópias e conta a história do pequeno príncipe, do fofinho, do bonitinho, que as meninas andando com bolsa, com celular, em tudo que é lugar. A frase agora virou inspiração do mundo, né? Todo mundo publicando no Facebook, todo mundo já leu O Pequeno Príncipe, virou livro de cabeceira da galera, né? Modinha! Uma curiosidade aí, ele já foi publicado em 160 línguas ou dialetos diferentes. Muito bacana esse livro. E em 15º lugar temos Ela, a Feiticeira. O livro, publicado em 1887, já vendeu 83 milhões de cópias. E ele conta a história aí das aventuras de Léo, Vincent e Horace Hawley em uma região inexplorada da África, que eles encontram uma civilização que só obedecia uma feiticeira chamada Ela. uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. E em 14º lugar temos ele, C.S. Lewis, com as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Publicado em 1950, tem 85 milhões de cópias vendidas até hoje. E nesse livro conta a história aí de Lucy, Pedro, Edmundo e Susana, que entram num guarda-roupa cabuloso e saem em outro mundo chamado Nárnia, e lá eles enfrentam a feiticeira cabulosa do gelo. E pá, e tem o leão, Aslan,
Muito doido, muito doido. Consagrado aí em C.S. Lewis, né? Com todas as crônicas, todas as 7. E em 13º lugar temos o Caso dos 10 Negrinhos, de Agatha Christie. Publicado em 1939, ele já vendeu 100 milhões de cópias. A história passa numa ilha deserta, situada na costa de Devon, sendo que ela é narrada totalmente na terceira pessoa, e descreve a vivência de 10 estranhos que foram atraídos para uma mansão da ilha por um misterioso homem e sua esposa. Um por um começam a ser assassinados. Uma trilha cabulosa. Pois é, bacana aí a história. Já vendeu 100 milhões de cópias. E em 12º lugar temos um livro chinês, O Sonho da Câmara Vermelha, de Cao Shuang-Qin. Publicado no século XVIII, ele também já vendeu 100 milhões de cópias. E o tema principal dessa história toda é um triângulo amoroso entre os personagens principais. E aí ele envolve aí as mais ilustres famílias de Pequim, e assassinato, e romance, e amorzinho, e pá, muito doido. E em 11º lugar temos O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Publicado em 1937, já vendeu também 100 milhões de cópias. Deve ter vendido mais um bocado aí por causa dos 2 últimos filmes que saíram, né? Muito fera. Esses livros contam a história antes do Senhor dos Anéis, como é que acharam o anel, como é que o anel foi parar na mão do Bilbo Bolseiro. Conta aí a história do dragão chamado Smaug. Muito bacana, muito fera mesmo. E em 10º lugar temos O Livro de Mormon, de Joseph Smith Jr., publicado em 1930, com 120 milhões de cópias vendidas e distribuídas. O Livro dos Mormons também é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo e é a Bíblia dessa religião, né? E aparecendo mais uma vez em 9º lugar temos Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling também. Publicado em 1997, um ano antes do segundo livro, ele já vendeu 120 milhões de cópias. É o livro que iniciou a história do bruxinho mais amado de todos os tempos, que virou febre, que virou mania. Tem filme, tem pôster, tem tatuagem, tem adesivo, tem... tudo que você imaginar. E conta a história aí de como é que ele descobriu que ele era bruxo. You're a wizard. A primeira aventura dele contra o Lord Voldemort. Muito bacana, muito legal mesmo. E em 8º lugar temos Escotismos para Rapazes, de Robert Baden-Powell. Publicado em 1908, já vendeu 150 milhões de cópias. E o livro contém orientações, né, informações e conhecimentos importantes para um escoteiro. Se você é escoteiro, tá aí um livro que tem que estar na tua cabeceira, beleza? E em 7º lugar temos O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien de novo. Publicado em 1955, ele já vendeu 150 milhões de cópias. Conta a história aí da Mid-Earth, né, a Terra-média, que aí a galera vai, se junta, tem a sociedade lá do Anel e tal, o mago, os hobbits, o anão, os humanos, o elfo. Recomendo você ver os filmes e ler os livros. E em 6º lugar temos Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens. Publicado em 1859, já vendeu 200 milhões de cópias. Narra a história dos Manettes, uma família nobre francesa que, como muitas outras, se exilou na Inglaterra antes da Revolução Francesa. Aquela parada toda, né? Dificuldade, fome, pobreza. Características dos livros do Charles Dickens. E em 5º lugar temos O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Publicado em 1844, vendeu 200 milhões de cópias. É um romance histórico, né, que conta a história de Edmond Dantès, que foi considerado uma pessoa, né, de não muita sorte, que foi considerado como traidor, e aí foi preso na ilha de Ife. E aí passou 14 anos lá sofrendo, sendo chicoteado. Depois saiu, achou um tesouro, jurou vingança contra Deus e o mundo. Muito bacana, muito legal a história. E em 4º lugar temos ele, Don Quixote, o herói loucão, muito doido aí, de Miguel Cervantes. Publicado em 1605, já vendeu 500 milhões de volumes. É um livro muito legal, um livro histórico, todo mundo tem que ler, todo mundo que é apaixonado por livro, é muito bacana. Que conta a história lá do loucão Don Quixote, que lutava contra moinhos, achando que era gigante, que tinha o seu fiel escudeiro Sancho Panza e todas as suas aventuras, que era considerado doido e pá. E em 3º lugar temos o Alcorão, com 800 milhões de cópias vendidas e distribuídas. Ele foi publicado em 650 depois de Cristo, escrito por Maomé, né, o texto sagrado do Islã, que traz as revelações de Alá para Maomé ali e tal, o que ele tinha que fazer, o que ele não podia fazer, as regras para a vida e tal.
Tá aí, o Alcorão é o terceiro livro mais vendido. E em segundo lugar, nós temos o Livro Vermelho de Mao Tse-tung, escrito pelo próprio Mao Tse-tung, publicado em 1964, com 820 milhões de cópias distribuídas e vendidas. Ele também é conhecido como o Pequeno Livro Vermelho, e é uma explicação pessoal do próprio Mao Tse-tung sobre a ideologia do Partido Comunista e tal. Muitos diziam que esse livro era obrigado, todos os chineses tinham que ter ele em casa. E uma curiosidade aí, o livro é chamado de o Livro Vermelho porque a maioria das citações do Mao Tse-tung lá eram escritas em vermelho ou preto para ficarem destacadas, aí por isso ele ganhou esse nome. Também é chamado de Reflexões do Presidente Mao. E agora, em primeiro lugar, que rufem os tambores! O livro mais vendido de todos os tempos, qual será? A biografia de Justin Bieber! Não, brincadeira. O livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia Sagrada. Ela foi publicada no século XV a.C. e já vendeu mais de 6 bilhões de cópias ao redor do globo, traduzidas em todos os idiomas possíveis. É o livro mais lido e mais vendido de todos os tempos. Mas também pudera, né? Ele foi traduzido para mais de 440 línguas ao redor do globo. Pois é, galera, estamos chegando ao fim do top 20 livros mais vendidos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o joinha aí no vídeo se você tá vendo no YouTube. Se você tá vendo no Facebook, não esqueça de curtir e compartilhar pros seus amigos, para que mais gente se junte a essa comunidade bacana de Eu Entre Livros. Tudo bem? Valeu, galera, até o próximo. Fui!